Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Aleiro Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 14. É um material bem denso sobre controle patrimonial, com foco total no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Nosso objetivo é destrinchar os tópicos de bens móveis, tombamento, carga e baixa. E olha, é mais do que destrinchar, né? A nossa missão aqui é tentar pensar com a cabeça da banca. A FGV, ela não cobra só o que está na lei, ela cobra o raciocínio, as exceções e adora aqueles detalhes que derrubam o candidato desatento. O material do professor Lessa é basicamente um mapa dessas armadilhas. E é por ele que a gente vai navegar hoje. Exato. E a abordagem que eu achei mais interessante no material é que ele nos força a ver o controle patrimonial não como mera burocracia, sabe? É quase como a biografia de um objeto a serviço do público. Cada fase conta uma história de responsabilidade. Vamos seguir essa jornada. Com certeza. É a melhor forma de entender o processo todo. Então vamos lá. Para começar, vamos entender a espinha dorsal disso tudo. O professor Lessa destaca que tudo gira em torno do ciclo de vida do bem, não é? Isso. Não é um ato isolado. É um processo contínuo. Que começa no ingresso e vai até a baixa. Então, vamos imaginar um cenário. A Aleiro acabou de comprar um lote de computadores novos. Um desses computadores chega na caixa. O que acontece a partir daí? Esse é o ponto de partida, o que o professor chama de ingresso ou incorporação, certo? Perfeito. É o nascimento do bem dentro da administração pública. Ele foi comprado ou talvez doado e agora ele passa a fazer parte do patrimônio do órgão. É o primeiro passo, o registro oficial de que ele existe para o Estado a partir daquele momento. E logo depois do nascimento, vem o que a gente poderia chamar de batismo, que seria o tombamento. É aqui que ele ganha aquela famosa plaquinha de metal, não é? Exatamente. O tombamento é o ato que dá identidade ao bem. Aquela plaqueta com o número não é enfeite de jeito nenhum. É o RG do bem. É o que o torna único, rastreável, num universo de milhares de outros itens que são idênticos. Faz todo sentido. Um computador é só mais um. Mas com a plaqueta, ele vira o computador patrimônio número tal. Isso mesmo. Essa individualização é a base de todo o controle. Ok. Então, nosso computador já foi incorporado, já foi tombado, mas ele não pode ficar no depósito, certo? Ele precisa ir para a mesa de um servidor. Esse passo é a carga patrimonial. É isso. E aqui a coisa fica séria para o servidor. A carga patrimonial é a transferência formal da responsabilidade. E a palavra-chave aqui é formal. Não é um ato de boca, tipo, leva lá para sua mesa. Tem um documento, imagino. Tem. Ela se concretiza com a assinatura de um documento, o termo de responsabilidade. A partir daquela assinatura, o servidor se torna o guardião daquele bem. E essa ideia de ser o guardião me leva a uma pergunta que deve estar na cabeça de todo candidato. Se eu assino esse termo pelo computador e uma semana depois ele some da minha mesa, o prejuízo é meu? Eu tenho que tirar do meu bolso para pagar um novo? Essa é a pergunta de R$1 milhão e um dos pontos favoritos da FGV. A resposta, como quase tudo no direito, é depende. A regra geral que o professor Lessa destaca bem é que a responsabilidade do servidor é subjetiva. Subjetiva. O que isso quer dizer na prática? Significa que o servidor só vai pagar pelo bem se for provada sua culpa ou dolo. Ah, entendi. Dolo é a intenção, o que é mais raro. O comum é a discussão sobre a culpa. Negligência, imprudência. A FGV vai criar um cenário para te induzir a pensar que a responsabilidade é objetiva, ou seja, sumiu, o servidor paga, ponto. Mas isso está errado. Poderia dar um exemplo prático dessa diferença? Claro. Cenário 1. O servidor está lá trabalhando e ladrões armados invadem a repartição e levam o computador. Houve o dano ao patrimônio, mas o servidor não teve culpa. Ele foi uma vítima. A responsabilidade dele vai ser afastada, depois da apuração, claro. Certo. Agora, cenário 2. O servidor leva o notebook do trabalho para casa e deixa no banco de trás do carro com a porta destravada para ir na padaria.
Aí já é diferente. Completamente. O notebook é furtado. Nesse caso, houve uma clara falta de cuidado, uma negligência, a culpa está caracterizada, aí sim ele vai ter o dever de ressarcir o erário. Entendi. A análise não é só sumiu, mas sim por que sumiu e de quem foi a culpa. É um detalhe que muda tudo na questão. Mas voltando ao ciclo de vida do nosso computador, ele está na mesa do servidor, que está cuidando bem dele, mas aí o servidor muda de setor. O que acontece? É aí que entra a fase de movimentação. Exatamente. E dentro da movimentação, temos dois conceitos que são uma mina de ouro da FGV para criar pegadinhas. O material do professor Lessa é cirúrgico ao diferenciar. Transferência e sessão. Parece a mesma coisa, mas não é. Qual é a diferença crucial? A localidade. Transferência é um movimento interno. O computador sai da diretoria financeira e vai para a diretoria de comunicação, mas continua dentro da Assembleia Legislativa. Dentro de casa. Isso. Já a sessão é um movimento externo. É quando a Assembleia Legislativa empresta esse computador para outro órgão, como o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. A FGV pode simplesmente dizer que a movimentação de um bem entre duas salas do mesmo prédio é uma sessão. E pronto. Alternativa errada. Transferência dentro de casa, sessão para o vizinho, anotado. Bom, o tempo passa e o nosso computador, depois de anos de serviço, começa a ficar lento, obsoleto. Chega o momento da aposentadoria dele. Essa é a última fase, a baixa ou desincorporação. É o fim da linha para o bem dentro do patrimônio do órgão. A baixa é a retirada oficial e definitiva do registro. Mas para que um bem possa ser baixado, ele precisa ser classificado como inservível. E aqui, de novo, a FGV encontra um prato cheio de detalhes para explorar. E quais são essas classificações? Pelo que vi no material, com base no decreto, são 4 categorias, certo? Isso mesmo. E cada uma tem uma particularidade. Um bem pode ser ocioso, que é uma classificação curiosa, né? Ocioso. É. Ele está perfeito, funcionando, mas ninguém está usando. Ele não é inservível de fato, apenas está sem uso no momento. Entendi. O segundo seria o recuperável. Exato. É o bem que quebrou, mas cujo conserto vale a pena. E aqui vem o número mágico que precisa ser memorizado. O conserto deve custar até 50% do valor de mercado do bem. O conserto custa mais de 50%. Exatamente. Ou quando o bem, mesmo funcionando, está tecnologicamente superado, obsoleto, e seu uso ou manutenção se tornou caro demais. A FGV adora brincar com essa linha dos 50%. Eles vão colocar um caso em que o conserto custa 48% e afirmar que o bem é antieconômico. Errado. Com 48%, ele ainda é recuperável. Precisamente. A fronteira é o detalhe da questão. E por fim, temos o irrecuperável, que imagino seja perda total, a sucata. Isso. É quando não há o que fazer. Virou lixo eletrônico, por exemplo. O importante é não confundir os conceitos. A banca pode tentar dizer que um bem ocioso é antieconômico. O que não é. Não é. Um bem ocioso está em perfeito estado, apenas aguardando uma nova destinação. Essa distinção é muito sutil. O que me faz pensar, a gente falou de computadores, mas e os itens de consumo do dia a dia? Canetas, papel, clips. Eles também recebem plaqueta de patrimônio? Onde a administração traça esse limite? Ótima pergunta. E a resposta é um sonoro não. O tombamento, a plaqueta, é um procedimento exclusivo para bens permanentes. Bens permanentes. Isso. Aqueles que têm uma durabilidade esperada superior a 2 anos e que não perdem sua identidade ao serem usados. Uma caneta se consome no uso, né? A FGV pode criar um cenário onde um gestor muito zeloso decidir plaquetear caixas de canetas para ter mais controle. Do ponto de vista técnico e legal, isso é um erro. Seria uma alternativa incorreta na prova. Com certeza. E o inventário? O material fala do inventário anual. Ele serve para verificar se todos os bens com plaqueta estão onde deveriam. Ele é obrigatório? Sim, e a palavra-chave é essa mesma. Obrigatório. O inventário anual é a contagem física de todos os bens no final do ano.
O objetivo é comparar o registro contábil com a realidade física, para fechar o balanço do órgão. E a banca pode tentar relativizar isso? Pode. Pode sugerir que é opcional, que depende da vontade do gestor, ou que pode ser feito só por amostragem. Em regra, o inventário anual deve ser integral, completo. Certo. E durante essa contagem, a comissão do inventário pode encontrar umas coisas estranhas. Lembro de uma história de um órgão que achou uma máquina de escrever antiga, perfeita, num depósito. Ninguém sabia de onde veio, não tinha registro nem plaqueta. Uma sobra de inventário. O que a lei manda fazer numa situação dessas? Imediatamente incorporado e tombado. A administração tem o dever de regularizar a situação. Aquele bem agora pertence ao órgão e precisa ter sua biografia iniciada. Falando em valor dos bens, um conceito que sempre aparece é a depreciação. Computadores, veículos perdem valor com o tempo. Mas e um terreno que pertence à Assembleia? Ou uma obra de arte no plenário? Eles também depreciam? Não. E essa é uma pegadinha clássica de contabilidade pública que a FGV adora importar para outras provas. O racional é simples. Terrenos, em tese, não se desgastam com o uso. E obras de arte, em geral, tendem a se valorizar com o tempo, não o contrário. Certo. A depreciação é o registro contábil da perda de valor de bens que se desgastam pelo uso ou pela obsolescência. Ótimo. Acho que cobrimos os pontos mais delicados. Para a gente amarrar tudo, vamos fazer uma revisão final. Um resumo de ouro do material do professor Lessa. Vamos lá. Primeiro ponto. Tombamento. É o RG do bem. Atribui o número de patrimônio e a plaqueta. Individualiza e permite o rastreamento. Sem ele, não há controle. Segundo. Carga e a responsabilidade do servidor. A carga é formalizada pelo termo de responsabilidade e a responsabilidade do servidor é subjetiva. Lembrem-se bem disso. Precisa ser provada a culpa ou o dolo. Terceiro. Classificação para baixa. A chave é um número mágico de 50% do valor de mercado para diferenciar recuperável de antieconômico e, crucial, não confundir ocioso com o inservível. Quarto. Formas de se desfazer do bem. Uma vez classificado como inservível, como ele é vendido? A regra geral para a venda de bens públicos é o leilão. É a modalidade de licitação para isso. A doação também é possível, mas com regras próprias. E para fechar com chave de ouro, o quinto e talvez mais clássico ponto de todos: movimentação. É a pegadinha que nunca envelhece. Transferência é interna, dentro do mesmo órgão. Cessão é externa, um empréstimo para outro órgão. A FGV vive de explorar essa diferença. Excelente. Chegamos ao final da nossa análise do caderno 14. Fica muito claro que a gestão patrimonial é, no fundo, um termômetro do cuidado com o dinheiro público, né? Exatamente. E para inspirar os futuros servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia, o professor Marcelo Lessa encerra o material com uma reflexão, baseada na passagem de Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A reflexão que o professor nos deixa é poderosa. Cuidar do patrimônio público é, em essência, cuidar do interesse de toda a sociedade. A mesa, o computador, a cadeira que o servidor utiliza, nada daquilo é dele. São bens emprestados pelo povo para que o servidor possa servir ao próprio povo. Tratar o bem público com mais zelo do que trataria o seu próprio bem. Essa é a marca do servidor verdadeiramente íntegro. Uma reflexão realmente poderosa para fechar nosso estudo. Essa análise aprofundada foi baseada integralmente no material do projeto Alero Turbo, de autoria do professor pós-doutor Marcelo Lessa. Para continuar recebendo conteúdo estratégico como este, inscreva-se no canal e acompanhe o trabalho do professor Lessa. A preparação de elite faz toda a diferença na busca pela aprovação.